adolescência, se você trata deles, dos adolescentes, da nova geração, você precisa entender como eles funcionam. Como funciona a sua mente, funciona o seu cérebro, os seus pensamentos, o raciocínio, a cognição, tudo isso você precisa entender melhor. Para isso, você precisa saber o que é a adolescência. É um período da vida entre a meninice e a idade adulta. Isto é, um período que fica entre a infância e a idade adulta. Isso nem sempre existiu. É uma construção social. Antigamente não existia adolescentes. Da infância já se ia para a idade adulta. E existem vários estudiosos que falam sobre a adolescência. Entre eles, a Berasturi. Ela fala que o adolescente precisa vivenciar alguns lutos. O primeiro luto deles é o corpo da infância, o corpo infantil. Aquele corpo que ele sabia lidar, agora ele se olha no espelho e não reconhece mais. O corpo mudou, as mãos, o formato, a parte externa, interna, mudou bastante. Então ele precisa aprender a lidar com esse novo corpo, o corpo de um adulto. Outro luto que o adolescente precisa aprender a viver, a conviver, é o luto do papel e da identidade da infância, que se perdeu. Antes ele sabia o que era ser criança. Brincar, correr, estudar, agradar o pai, a mãe, mas agora não é mais assim. Agora ele tem novas responsabilidades, novos papéis e ele tem que aprender a conviver com isso. Outro luto que a Berasturi fala é o luto dos pais da infância, que muda completamente. Na infância, eles olham para os pais com admiração, né? Meu pai, super-herói. Minha mãe, uma super mulher, perfeita, linda, maravilhosa, não é mais assim. Eles olham para a mãe e veem que ela não é tão linda, eles percebem que ela não é tão honesta, não é tão justa. Começam a perceber que o pai também não é aquele homem grande, forte, justo, honesto. Mudou a sua percepção dos pais. Então esses três lutos ele precisa aprender a lidar. Por isso, em decorrência de tudo isso, tudo começa no cérebro. O cérebro vai mudando as estruturas dele, o funcionamento, as funções, os processos. Por isso que ele muda no comportamento, nas percepções do ambiente, de si mesmo. Tudo porque o seu cérebro mudou. E para que o cérebro mude, são necessárias algumas mudanças nesse cérebro também, no funcionamento dele. São mais de 100 bilhões de neurônios que são responsáveis pelo funcionamento do cérebro e do corpo. São mais de 100 bilhões de neurônios que são responsáveis pelo funcionamento do cérebro e de todo o corpo. Esses neurônios, eles são divididos em corpo, axiônio e ramificações. Entre o corpo e as ramificações existe o axiônio. E esse axiônio, ele é coberto por uma capa de mielina. A capa de mielina é uma capa lipídica, né? É uma camada de gordura que protege esse axiônio, fazendo com que os impulsos elétricos sejam mais rápidos da extremidade do neurônio até a outra extremidade. Isso faz com que o adolescente se comporte de formas diferentes, né? Essa capa de mielina começa na amamentação e vai terminar a sua performance neural mais ou menos na adolescência. As informações são mais rápidas. Se você observar, por exemplo, uma criança, ela é mais lenta nas suas respostas. Você manda ela fazer um gesto, ela demora mais para repetir. Já um adolescente é mais rápido, ele é mais ligeiro nesses movimentos, né? Porque essa baía de mielina, ela tem uma performance melhor. O cérebro, então, ele sofre mudanças durante toda a vida do indivíduo, né? Ele é plástico, né? Ele é moldável, não é estático, e ele muda conforme ele vai mudando, o corpo também vai mudando. O corpo muda, a forma interna, os órgãos internos, os órgãos externos mudam, o tamanho dos ossos, o peso, a musculatura, tudo isso vai mudando conforme essa baía de mielina vai se desenvolvendo e conforme o cérebro vai mudando a sua plasticidade também. A linguagem muda, né? A criança tem um vocabulário mais limitado. Conforme o indivíduo vai se desenvolvendo, essa linguagem vai se ampliando também, vai ficando mais eclética, mais rica.
o comportamento muda, né? O humor muda bastante, né? Ele tem um humor diferente, há uma oscilação muito acentuada na adolescência do humor, uma hora ele está muito triste, uma hora ele está muito feliz, tudo isso por causa de hormônios que vão mudando durante o dia e durante a sua vida. O raciocínio do adolescente também é muito diferente do da criança, ele é mais lógico, mais objetivo, mais direto, eles já são capazes de fazer assim contas matemáticas, operações muito mais complexas que a criança jamais seria capaz de fazer. Ele também interpreta a vida de uma forma diferente, né? A criança é muito simplória nas suas interpretações, já o adolescente, ele é mais sofisticado. Portanto, esse amadurecimento, ele começa na parte motora, depois sensorial, depois cognitiva, emocional, mas a última parte a amadurecer no cérebro do adolescente ou de qualquer pessoa é o córtex cerebral, né? O córtex pré-frontal. Essa é uma parte que é a última a se desenvolver. Ela é responsável pelos impulsos, pelo desejo, pelas tomadas de decisões, e isso é muito importante na vida adulta. Pense você, sem essas habilidades, né? Isso só acontece depois que esse córtex pré-frontal se desenvolve, né? Que fica aqui na parte frontal do cérebro. Ele é responsável pela organização, pela responsabilidade, pelo autocontrole, planejamento e julgamento. Você já pensou, você já percebeu por que o adolescente é desorganizado? Nas suas coisas, nos seus objetos, no seu quarto? Exatamente, porque ele ainda não tem essa parte do cérebro amadurecida. Ele tem dificuldade do planejamento e tem uma dificuldade imensa de ter controle sobre ele mesmo. Controle do seu corpo, controle dos seus pensamentos, controle dos seus desejos. Por isso os adolescentes agem de forma impulsiva, assim, em diversos momentos que surpreendem os adultos. Você precisa entender isso, né? O caminho elétrico que esses neurônios fazem durante a infância vão apontar ou sinalizar como essa criança será quando ela for adulta. Se ela foi uma criança sempre alegre, provavelmente ela será um adulto bem disposto, alegre. Se na infância ela começou a ter um comportamento, digamos, ruim e repetiu esse comportamento várias vezes, a tendência deste adolescente, né, ou depois na juventude, é reproduzir isso de uma forma sistemática, criando assim um hábito que pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, escovar os dentes, né? É um hábito bom, mas você aprendeu na infância. Escova, 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 a mãe mandou várias vezes, até chegar um momento em que você faz isso de forma espontânea. Bem, acontece uma coisa muito importante na vida do adolescente, que é uma coisa assim, uma poda, a gente chama de poda sináptica. Isto é, na infância eles são muito felizes, mas quando chega num período da adolescência, há uma poda, quer dizer, há uma diminuição de uma série de coisas. Uma coisa muito importante que diminui é a dopamina. Esse neurotransmissor, ele é responsável pela alegria, felicidade, amor, né, apetite, foco. Isso muda completamente. Como diminui a dopamina, o adolescente ele fica assim, sem amor, né? Já viu as crianças que são muito amorosas, afetivas, mamãe eu te amo, o adolescente já fica, né, ele não quer beijar, não quer abraçar, né? O apetite muda, quer dizer, ele fica muito guloso, né? Ele gostava de coisas saudáveis, passa a gostar de muitas gorduras, frituras. Tudo isso é porque diminui a dopamina, esse neurotransmissor tão importante pela felicidade, bem-estar, prazer e alegria do indivíduo. E o adolescente sente também a diminuição da vasopressina. A vasopressina, ela é um hormônio muito importante para dar energia. Quando isso diminui, nós olhamos para o adolescente e vemos, meu Deus, que menino preguiçoso, né? Um marmanjo de 1,70 m deitado no sofá, eu estou cansado, né? Eu não tenho força, não estou com vontade. Parece que são preguiçosos, mas não, é por causa dessa poda sináptica. Eles ficam com menos energia. Outra coisa que acontece, que diminui bastante, é a ocitocina. Quando a ocitocina diminui, aquele vínculo, aquele hormônio da confiança responsável por formar vínculos com o pai, com a mãe, também diminui.
Antes a criança era apegada ao pai e à mãe. Aí beijava, abraçava, queria estar junto, grudado, mas quando essa ocitocina diminui, eles não quer, né, quer ficar distante, quer procurar outro grupo. E isso é uma providência de Deus. Porque já pensou se os filhos quisessem ficar ao lado dos pais para o resto da vida? 30, 40 anos? Não, eles têm que se desvincular dos pais para buscar outra tribo, outro grupo, começar a pertencer a outro grupo onde ele possa se sentir bem, buscar prazer em outros lugares. Saito diz o seguinte: as atitudes impostas pelo grupo passam a ser soberana, pois dele advém o suporte emocional. Isto é, o adolescente busca no grupo um suporte emocional, ele se sente pertencendo ao grupo. O grupo é como ele, aceita ele como ele é, não critica e não julga, que é comum isso entre os adultos. Outro estudioso importante, Lacerda, ele diz o seguinte: a falta desta presença amiga no momento necessário costuma ser motivo para tentativa de suicídio mais comuns após os 17 anos. Olha que coisa importante. O adolescente ele precisa ser amado, pertencer a um grupo, ter amizade, vínculos fortes para ele poder não cometer suicídios ou não ficar depressivo e melancólico. Como vocês viram, a mente do adolescente é muito diferente. Diferente da sua, diferente da minha e diferente também das crianças. O adolescente, ele gosta de coisas perigosas, inesperadas, surpresas, né? Novidades. Eles se arriscam mais, né? Eles querem coisas excitantes, porque na adolescência diminui a adrenalina. Então, diminui a adrenalina, eles vão em busca da epinefrina, da norepinefrina, eles querem agitação, empolgação, por isso eles buscam esportes radicais, drogas, sexo, vícios, eles querem sair do tédio. E o tédio é uma coisa que incomoda demais o adolescente. Se ele se sente entediado com ele mesmo, ele tem uma sensação horrível, porque ele não é mais criança, ele não é adulto, e então ele busca nas novidades algo para ele se sentir melhor. O adolescente, quando ele se arrisca, isso não é de todo ruim, porque os riscos de forma moderada ajudam o adolescente a ser um adulto criativo. Imagine um adulto sem ideias, sem criatividade, é um adolescente parado. Foi um adolescente parado, uma criança parada. Então é importante experimentar coisas novas, arriscar. É claro que eles querem liberdade, mas eles precisam do olhar de um adulto. Um olhar de alguém que vai cuidar deles. Saber como eles estão, o que eles estão fazendo, eles não podem ficar totalmente livres. O adolescente, ele passa então por várias maturidades. E também amadurece o raciocínio, a cognição. A parte cognitiva do adolescente muda muito. Antes, ele tinha que ver para crer, né? Objeto, coisas concretas. Agora não. Ele já tem um raciocínio mais hipotético, mais dedutivo, imaginativo. Ele começa a entender substantivos, coisas como glória, louvor. A criança não entende isso completamente. Outra coisa que muda no raciocínio do adolescente é a lógica. Ele fica mais lógico, mais direto, mais racional. O adolescente também muda a moralidade dele. Olha só que interessante a questão da moralidade. Primeira moralidade é a pré-convencional. As crianças são todas praticamente pré-convencional. Isto é, eu obedeço porque se eu não obedecer, eu vou ser castigado. Eu vou ficar de castigo, a mamãe não vai dar o que eu quero, então eu obedeço porque se eu não obedecer, eu vou ser punido. Então essa é uma moralidade pré-convencional. Depois vem a moralidade convencional, que muitos adolescentes e até adultos, é a dominante, né, digamos. É quando se baseia no que o grupo está falando. Eu faço porque o meu grupo faz. Eu acho que isso é certo porque o meu grupo acha que é certo. Então, se está todo mundo achando certo namorar, eu vou namorar. Se o meu grupo acha que fumar é legal, eu vou fumar. Então, eu não tenho uma moralidade, digamos, pós-convencional, que é a terceira moralidade. Esta é diferente das anteriores. Isto é, eu obedeço, eu faço porque eu acredito. É baseado nos meus conceitos pessoais. Eu não uso droga porque eu sei que me faz mal. Ou eu não como doces porque eu sei que não me faz bem. Não me faz bem.
15% da população apenas chega nessa moralidade, nesse raciocínio moral pós-convencional. É muito difícil, tem que ser maduro para chegar nesse ponto. Alguns adolescentes até conseguem ser assim, né? Outra coisa importante é a gente avaliar, você que é líder, né, dessa nova geração, é importante você entender como é o comportamento e a personalidade do adolescente. Durante a infância, ela já dá alguns sinais, se ele vai ser saudável mentalmente ou emocionalmente ou não. E um fator interessante é você observar que na adolescência eles começam a cristalizar, né, esse comportamento patológico ou não. Então, uma criança que é muito sistemática, quando chega na adolescência, ela pode começar a desenvolver o toque ou não. Uma criança muito ansiosa na adolescência, ela começa a ficar nervosa, agitada, e aí já começa a dar sinais de patologias, né, de transtornos emocionais. Isso é importante você observar. Observando a personalidade, o comportamento do adolescente, a gente percebe também que a identidade dele muda. Antes ele era uma criança, depois ele fica, uma hora eu sou criança, uma hora eu sou adulto, uma hora eu me comporto como uma criança, outra hora eu sou mais maduro, tudo isso muda, né? No final da adolescência ele já entende essa multi-identidade, ele escolhe quem ele vai ser, né? Profissionalmente, ele escolhe a sexualidade, ele escolhe a profissão, né? São várias mudanças, várias escolhas. E em decorrência disso, galera, imagine os conflitos familiares. Surgem vários conflitos começam a surgir, porque esse adolescente não pensa mais como criança, ele começa a questionar os valores dos pais. Por quê? Mas por que tem que ser assim? Eu não acho que isso é certo. Eles começam a questionar coisas que eles nunca questionaram. Por quê? Faz parte dessas novas identidades, desse autoconhecimento, desse nascer consciente, né, que começa aí na adolescência. Infelizmente tem gente que chega lá nos 30, 40 anos continua se comportando como adolescente, parece que não cresceu, né? Parece que não amadureceu. Agora, uma coisa que eu quero deixar para vocês, que é super importante, é o sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Lembra que eu falei da poda sináptica? Então, diminui o prazer, diminui uma série de substâncias químicas, né? Alguns hormônios diminui, neurotransmissores diminui. Então, o que acontece com o adolescente? Ele busca o sistema de recompensa. Alguma coisa desperta o desejo no adolescente. Por exemplo, uma música, uma barra de chocolate, alguma coisa que dê prazer. Então, ele tem primeiro esse desejo, então ele busca algo que dê prazer para ele, porque lembra que a dopamina dele diminuiu, né? Houve uma poda na dopamina, então ele quer voltar a ter prazer como ele tinha na infância. Então ele busca algo que dê prazer, pode ser droga, pode ser sexo, pode ser pornografia, pode ser filmes, pode ser dança, pode ser um esporte, não importa, algo que dê prazer para ele. E quando esse sistema de recompensa começa, ele age, né? A ação é o segundo passo do sistema de recompensa. Isto é, eu busco compulsivamente algo que me dê prazer. Então, se eu gosto de comer, eu começo a comer compulsivamente. Daí vem algumas doenças alimentares, né? Alguns transtornos alimentares. Ou se eu gosto do esporte, o esporte me dá prazer, eu começo a praticar sem limite. E isso é importante, você que é líder, né, dessa nova geração, estar atento. Será que o meu adolescente está buscando nesse sistema de recompensa muita satisfação, né? A busca frenética pela adrenalina, né? E aí é um perigo o adolescente se viciar. Ele ficar preso, é uma armadilha para os vícios, né? Porque aí começa a praticar de forma compulsiva. Bem, a nova geração, ela é diferente. Ela não é como a infância, fácil de agradar, fácil de trazer alegria, né? A criança, se ela vai num piquenique, no final ela diz, hoje foi o melhor dia da minha vida, né? Se ela vai no zoológico, ela diz, hoje foi o melhor dia da minha vida. O adolescente não, ele é mais exigente, né? É mais difícil de ficar satisfeito, de agradar,
né? Então, essa nova geração ela é diferente, você precisa entender como ela funciona, oferecer para ela situações de alegria e de prazer, mas que sejam saudáveis, né? Que ela possa ter esse prazer de forma bem saudável. Em 1 Timóteo 5,8, tem um texto que eu gostaria de deixar para você. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então devemos cuidar dos adolescentes como cordeiros, né? Não são os cordeirinhos, estão em transição, né? Saindo desta infância e indo para a idade adulta. E eles precisam receber um apoio, um suporte seu, porque eles estão com dificuldade. Eles estão com dificuldade de se conhecer, de se entender, de saber como eles são e talvez você, que já passou pela adolescência, possa ajudar. É importante que você integre, né, a sua geração com a nova geração, fazendo com que esse adolescente se sinta pleno e satisfeito na igreja. Você precisa proporcionar para ele grupos de apoio, como os desbravadores, aventureiros e clubes, pequenos grupos, a geração 4-8, alguma coisa que você deve integrar esse adolescente, fazendo com que ele se sinta bem, pertencendo, amado dentro da igreja.